Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre entrevista. Então, o que é uma entrevista, né? A entrevista é um dos gêneros textuais que tem como função o quê? Informar, uma função informativa. E onde ela veicula? Veicula, sobretudo, pelos meios da comunicação. Então, aqui coloquei uma referência do Teletrots, né? Para como fazer uma entrevista jornalística, tal, se você tiver curiosidade depois. Entrevista, geralmente é um texto marcado pela oralidade, acertou. E é produzido como? Pela interação entre duas pessoas ou mais, ou seja, o entrevistador, responsável por fazer perguntas, e o entrevistado ou entrevistados, né, que são as pessoas que respondem as perguntas. Prof, e as características da entrevista? Então, texto informativo ou opinativo, presença de entrevistador e entrevistado. Como é a linguagem? A linguagem é dialógica, oral, né? Vai fluindo a entrevista. Marca do discurso direto e da subjetividade. Esse discurso pode vir na hora da transcrição, entre aspas, pode aparecer marcado pelo parágrafo travessão. E a mescla, né? Ou seja, a mistura da linguagem formal e informal. A entrevista segue o esquema ping-pong. Opa, prof, esporte? Não. É um termo que os jornalistas chamam. Então, uma sequência de perguntas e respostas. Eu fiz aqui um esqueminha para você perceber como é esse movimento ping-pong na linguagem jornalística. A entrevista, então, sendo um gênero diversificado, ela dependendo do meio e também do veículo que utiliza. Entre elas temos o quê? A entrevista jornalística, a entrevista de emprego, entrevista psicológica e também outras. Que outras? Eu posso ter uma entrevista cultural, eu posso ter uma entrevista com uma personalidade famosa. O que é importante é que as pessoas combinem com o entrevistado ou com os entrevistados, seja as pessoas que vão responder as perguntas, quais são os assuntos permitidos e quais não. Por exemplo, celebridades, né, tem uma série de restrições para falar da sua vida particular, da sua vida familiar. Então, o que você observa aqui? Que o importante é que elas podem também fazer parte de outros gêneros jornalísticos. Você sabe que uma reportagem, por exemplo, pode ter o quê? Uma entrevista. Sim, eu posso ter essa mescla. E eu posso ter isso também em formato podcast, né? No podcast eu posso apresentar uma entrevista e ter ali a reportagem depois, tudo interligado. Neste vídeo falamos sobre entrevista. Espero que vocês tenham gostado e até breve.